Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, item 5, prodígios dos falsos profetas. Onde Kardec diz: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão um verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Então veja, pessoal, que nesse primeiro, nesse iniciozinho de comentário, Kardec primeiro cita aquela frase de Jesus, que aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e depois ele diz que estas palavras de Jesus dão um verdadeiro sentido do que significa prodígio, Porque prodígio, literalmente, significa um fato ou fenômeno incomum, algo que parece, a uma primeira vista, transcender a ordem natural das coisas. E essas coisas chamam muito a atenção das pessoas, Então, por exemplo, um faquir que é enterrado vivo 3 dias e depois abre-se o caixão e ele sai dali sem nenhum problema, saudável da mesma forma como entrou, ou um yogi avançado caminhando sobre brasas, sem queimar o pé, ou alguém levitando, ou alguém caminhando sobre as águas. Tudo isso são prodígios, são fenômenos que por nós desconhecermos o mecanismo do seu funcionamento e as suas causas, nós acabamos chamando de milagres ou de poderes parapsicológicos, poderes paranormais, enfim, de uma série de nomes que indicam que nós ignoramos a sua forma de produção e funcionamento, Só que Kardec segue dizendo assim: sendo estas, ou seja, as leis da natureza, exclusivamente obra de Deus, ou seja, Deus foi que criou as leis da natureza, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Então vejam que Kardec, sempre primando por sua característica mais marcante, que é a racionalidade, a clareza, a lógica, ele diz aqui que não faz sentido Deus, que criou as leis que regem a vida, dar a seres inferiores a capacidade ou a habilidade de infringi-las. Então, aqui Kardec já está nos chamando a atenção para o fato de que esses seres apenas se utilizam de princípios e de leis que ainda não são conhecidas da nossa ciência. Sobretudo porque a nossa ciência moderna não se interessa por pesquisar a mente. A mente, como nós temos dito e repetido várias vezes aqui no nosso Evangelho, ela tem poderes ilimitados. Isso que nós citamos agora há pouco, levitar, caminhar sobre as brasas, ser enterrado vivo por vários dias e depois sair ali sem nenhum problema, tudo isso são poderes da mente que qualquer praticante, não qualquer praticante no sentido de que seja fácil adquirir, mas que qualquer praticante que treine intensamente as técnicas para produzir esses fenômenos vai conseguir produzir, porque esses poderes estão latentes em nossa mente. Só que no nosso mundo de hoje, que é um mundo totalmente voltado para a tecnologia, para o ambiente externo, a gente não tem interesse e quando eu digo a gente, a nossa ciência moderna não tem interesse em pesquisar quais as habilidades que uma mente desenvolvida pode produzir, E Kardec segue dizendo: se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, a essas palavras de Jesus, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz,
os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido racional para aquelas palavras. Então, vocês percebem, pessoal, como Kardec vai seguindo uma sequência muito lógica de raciocínios para mostrar que é absurdo se chegar à conclusão de que o simples fato de um ser produzir esses fenômenos extraordinários o torne um missionário de luz, um missionário que veio ao mundo para ensinar os homens a evoluírem espiritualmente. Não, a simples capacidade ou a simples habilidade de produzir esses prodígios não credencia um ser a se autoproclamar de mestre espiritual. Kardec está aqui nos dizendo no final do parágrafo que é preciso procurar um sentido mais racional para essas palavras de Jesus, né? Por quê? Porque quando Jesus nos adverte que haverá falsos cristos e falsos profetas que realizarão prodígios que seduzirão até os escolhidos, que poderiam seduzir até os escolhidos, se isso fosse possível, Jesus diz isso, se isso fosse possível, o que Jesus está querendo dizer? Que podem sim existir seres maléficos, ainda pouco evoluídos moralmente, ainda não dotados de um espírito de compaixão, ainda muito egocentrados, mas que já tenham desenvolvido poderes mentais que possam produzir fenômenos que impressionam, mas não edificam, porque o que edifica é o exemplo moral. Percebam vocês que Jesus produziu fenômenos extraordinários, tão extraordinários quanto quaisquer um desses seres que gostam até de fazer exibições, ou até mais, até muito mais. Jesus produziu fenômenos absolutamente extraordinários, difíceis para a nossa mente comum de entender. Mas não foi isso que o transformou no Messias. Não foi isso o que o credenciou a ser o grande mestre espiritual da humanidade. O que o credenciou a ser o grande mestre foi o seu comportamento moral, sua abnegação, seu espírito de sacrifício, sua compaixão ilimitada, sua capacidade de perdão, sua bondade incomensurável. Isso que o transformou no mestre. E aí, Kardec segue dizendo: para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. Então veja, pessoal, que aqui Kardec está falando exatamente de seres que muitas vezes usam, inclusive, suas habilidades paranormais para satisfazer a interesses e ambições e até anseio de dominação. Nós vemos aqui, inclusive na nossa cidade, né, as placas, né, de médiuns anunciando que vão solucionar problemas amorosos, que vão solucionar problemas financeiros das pessoas, desde que essas pessoas paguem normalmente uma boa quantia, às vezes uma alta quantia, para eles realizarem esses trabalhos, como eles chamam, né? Isso é um exemplo aqui do que Kardec está chamando de falsos profetas, pessoas que nasceram com uma habilidade importante e com um compromisso de usá-la no caminho de iluminação próprio e dos outros seres, e que acabam se desviando do caminho
e, ao invés de evoluírem, usam a faculdade que têm para criarem um karma negativo monstruoso que depois passarão muitas vezes séculos ou milênios para purificar. Então, nós precisamos estar muito atentos a duas coisas. Uma, para não usarmos nossas habilidades e nossas capacidades de maneira egocentrada, ou seja, baseada em interesses e ambições e anseio de dominação. E dois, abrirmos os nossos olhos para não sermos enganados pelos falsos profetas. Ou seja, abrirmos os nossos olhos para usarmos o critério moral de avaliação da qualidade espiritual de todo ser, seja ele possuidor de poderes paranormais ou não. O que determina a elevação espiritual é o comportamento moral, é a elevação espiritual. E aí Kardec segue dizendo: a difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. Ou seja, à medida em que nós vamos conhecendo as causas dos fenômenos, nós não vamos, o poder de enganação desses falsos cristos e falsos profetas diminui. Inclusive é interessante, isso está me lembrando aqui o fato dos europeus que, quando chegaram aqui na América, usando o seu conhecimento da pólvora, deram um tiro para cima, e os índios começaram a achar que eles eram deuses, porque eles faziam coisas que eles absolutamente não compreendiam. Achavam que Tupã tinha baixado ali na forma daqueles brancos europeus. Ou seja, usavam o conhecimento científico e tecnológico que tinham na época, naquele ano lá de 1500, para assustar, aterrorizar as populações aqui da América e dominá-las, e submetê-las à sua vontade. Então, o que Kardec está dizendo é que, à medida que a ciência evolui, esse tipo de enganação vai tendo um espaço menor. E a ciência espírita, sobretudo, tem investigado uma área que a ciência convencional não investiga, que é justamente a relação entre o mundo visível e invisível, o que diminui ainda mais o campo de ação dos espíritos enganadores, sejam eles encarnados ou desencarnados. E Kardec segue dizendo: o fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então, aquilo que lá atrás ele já tinha afirmado, aqui ele reafirma e ratifica a questão de que são os critérios morais que nos permitem avaliar da qualidade interna de um ser. Nós citamos aqui, semana passada, se não me engano, o exemplo de Chico Xavier. Um ser dotado de faculdades extraordinárias, as mediunidades as mais variadas, inclusive de efeitos físicos. Mas o que o tornou o maior médium da história do espiritismo não foram as faculdades em si, mas o uso que ele fez delas. Ele usou essas faculdades para consolar, para diminuir as aflições, para diminuir o sofrimento, para diminuir, enfim, tudo aquilo que era causa de infelicidade para os seres. Trabalhou sempre com muito desinteresse, muita abnegação, nunca quis o resultado financeiro da publicação dos livros, dos mais de 400 livros que publicou, demonstrando assim que, de fato, era um ser que alcançou um alto nível de prática espiritual. Então, nós temos que ficar bastante atentos a isso, não só em relação aos outros, mas também em relação a nós mesmos. Que uso estamos fazendo das qualidades que recebemos, das habilidades das quais desfrutamos? Que uso estamos fazendo do nosso potencial corporal, da nossa inteligência? Estamos contribuindo para um mundo melhor? Estamos, de fato,
engajados numa caminhada espiritual, numa caminhada de purificação das nossas imperfeições, numa abertura de horizontes que nos leve a transcender o nosso ego, esse é o verdadeiro caminho espiritual. Esse é o caminho da verdade e da vida que Jesus nos legou.